Era uma vez, em um mundo onde a nostalgia se misturava com o terror, um boneco que se tornaria o protagonista de uma das histórias mais sombrias da cultura pop brasileira. O Fofão, um personagem carismático da televisão nos anos 80, conhecido por seu sorriso largo e sua risada contagiante, ganhou uma nova dimensão, uma nova narrativa que o transformou de ícone da infância em uma lenda urbana que causa arrepios até os dias de hoje. Prepare-se para mergulhar em uma história que mistura a inocência da infância com a escuridão do desconhecido. A história começa em uma pequena cidade onde um grupo de amigos decidiu explorar o sótão da casa de um deles. Entre caixas empoeiradas e objetos esquecidos, eles encontraram um boneco do Fofão coberto de poeira e com um sorriso que parecia, à primeira vista, inofensivo. Mas o que eles não sabiam era que esse boneco carregava consigo um segredo macabro. Ao examinar o brinquedo, um dos amigos, curioso, decidiu puxar uma das costuras que pareciam soltas. Com um movimento inesperado, a costura se rompeu, revelando um compartimento oculto dentro do boneco. Os amigos, intrigados, se aglomeraram em volta do Fofão, ansiosos para descobrir o que havia dentro. Com um pouco de esforço, conseguiram abrir o compartimento e, para seu horror, encontraram um punhal pequeno, mas afiado, reluzindo à luz fraca do sótão. O clima de brincadeira logo se transformou em tensão. O que um punhal estaria fazendo dentro de um boneco tão amado? A curiosidade deu lugar ao medo, e logo a lenda do boneco do Fofão assassino começou a tomar forma. A história do boneco do Fofão não é apenas uma narrativa de terror. Ela reflete os medos e as ansiedades de uma geração. Nos anos 80, a televisão era um dos principais meios de entretenimento, e o Fofão era um símbolo da alegria da infância. Mas, como muitas histórias de terror, essa também tem suas raízes na realidade. O que poderia ser mais assustador do que ver um ícone da infância se tornar uma figura sinistra? A transformação do Fofão em um boneco assassino é um reflexo do medo que todos nós temos de que o que amamos pode, de alguma forma, se tornar o que tememos. Com o punhal em mãos, os amigos começaram a especular sobre a origem do boneco. Seria uma brincadeira de mau gosto de alguém que queria assustá-los? Ou haveria uma história mais sombria por trás desse brinquedo aparentemente inocente? As teorias começaram a surgir, cada uma mais aterrorizante do que a anterior. Alguns acreditavam que o boneco havia pertencido a uma criança que desapareceu misteriosamente, enquanto outros sugeriam que ele era um artefato de um culto obscuro que realizava rituais macabros. Conforme a noite avançava, a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. As risadas que antes ecoavam no sótão foram substituídas por sussurros nervosos. O punhal parecia ter uma aura própria, como se estivesse chamando os amigos para um destino sombrio. Um deles, mais ousado, decidiu fazer uma brincadeira e segurou o punhal em direção ao boneco, imitando uma cena de filme de terror. Mas nesse momento, algo inexplicável aconteceu. O boneco, que até então estava parado, parecia ganhar vida. Os olhos do Fofão, antes inexpressivos, agora pareciam brilhar com uma luz sinistra. O grupo, apavorado, decidiu que era hora de se afastar do sótão. Mas à medida que se viravam para sair, perceberam que a escada estava coberta por uma sombra densa, como se algo estivesse os impedindo de escapar. O medo tomou conta e, em um impulso, eles deixaram o boneco e o punhal para trás, correndo para fora da casa. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto eles se afastavam, mas o que não sabiam era que a história estava longe de acabar. Nos dias que se seguiram, os amigos não conseguiam parar de pensar no que havia acontecido. O boneco do Fofão se tornou uma obsessão, e cada um deles começou a investigar a origem da lenda. Histórias começaram a surgir em fóruns na internet, onde pessoas compartilhavam experiências semelhantes com bonecos e brinquedos que pareciam ter vida própria. O que antes era uma simples brincadeira de infância, agora se transformava em um mistério que os consumia. Um dos amigos, determinado a descobrir a verdade, decidiu voltar a casa e recuperar o boneco. Armado com uma lanterna e uma coragem renovada, ele subiu ao sótão novamente. O ar estava pesado e a poeira dançava à luz da lanterna. Ao encontrar o boneco, ele percebeu que o punhal havia desaparecido. A sensação de que algo estava errado era palpável, mas ele não podia deixar que o medo o dominasse. Ele pegou o boneco e decidiu levá-lo a um especialista em brinquedos antigos, alguém que poderia explicar o que estava acontecendo.
O especialista, um homem idoso com um olhar profundo e sábio, examinou o boneco com cuidado. Ele explicou que muitos brinquedos antigos possuem histórias que se entrelaçam com as vidas de seus donos. O fofão, embora fosse um símbolo de alegria, também poderia carregar as tristezas e os traumas de quem o possuía. O punhal, segundo ele, poderia ser uma representação de um passado sombrio, um objeto que simbolizava a dor e o sofrimento de uma criança que, de alguma forma, se conectou ao boneco. Com essa nova perspectiva, o amigo começou a entender que o boneco do fofão não era apenas um brinquedo, mas um portal para os medos e as experiências de uma geração. A lenda do boneco do fofão assassino não era apenas uma história de terror, mas uma reflexão sobre como as memórias da infância podem se transformar em pesadelos. Ele percebeu que, ao longo dos anos, muitas pessoas haviam projetado seus próprios medos e ansiedades no boneco, criando uma narrativa que se perpetuava. Enquanto isso, os outros amigos, ainda traumatizados pela experiência, começaram a ter pesadelos recorrentes com o fofão. Em seus sonhos, o boneco os perseguia, sempre segurando o punhal, um símbolo do que eles temiam. A linha entre a realidade e a fantasia começou a se desfocar, e eles se perguntavam se o boneco realmente tinha vida própria ou se eram apenas projeções de seus próprios medos. A história do boneco do fofão se espalhou pela cidade, ganhando notoriedade. As pessoas começaram a visitar a casa onde tudo aconteceu, atraídas pela curiosidade e pelo medo. A lenda cresceu e cada vez mais histórias surgiam, alimentando a imaginação coletiva. Algumas pessoas afirmavam ter visto o boneco se movendo, enquanto outras diziam ter ouvido risadas vindas do sótão, mesmo quando estava vazio. Em uma noite fatídica, um grupo de jovens decidiu realizar uma sessão de espiritismo na casa, na esperança de entrar em contato com o espírito que supostamente habitava o boneco. Com velas acesas e o coração acelerado, eles se sentaram em círculo, prontos para desvendar os mistérios que cercavam o fofão. Ao invocar o espírito, uma brisa fria percorreu o ambiente e as luzes começaram a piscar. O clima de tensão era palpável e logo eles ouviram uma risada, a mesma risada que o fofão fazia em seus programas de televisão. Mas agora, aquela risada soava diferente, mais sombria, como se estivesse zombando deles. Desesperados, os jovens tentaram interromper a sessão, mas algo os impediu. As velas se apagaram e eles se encontraram em completa escuridão. O medo tomou conta e, em meio ao pânico, começaram a gritar. Quando as luzes finalmente voltaram, o boneco do fofão estava no meio do círculo, com o punhal reluzindo ao seu lado. O que era para ser uma noite de diversão se transformou em um pesadelo e os jovens fugiram da casa, jurando nunca mais voltar. A lenda do boneco do fofão assassino continuou a crescer, alimentada por relatos de pessoas que afirmavam ter experiências semelhantes. O boneco se tornou uma atração turística e muitos se aventuravam a visitar a casa na esperança de ver o fofão em ação. A história deixou de ser apenas uma lenda urbana e se tornou um fenômeno cultural, refletindo os medos e as ansiedades de uma sociedade que muitas vezes busca respostas em lugares sombrios. Alguns anos depois, um documentário foi produzido sobre a história do boneco do fofão. O filme explorou não apenas a lenda em si, mas também o impacto que ela teve na cultura pop brasileira. Entrevistas com especialistas, psicólogos e pessoas que viveram a experiência foram incluídas, criando um retrato multifacetado do fenômeno. A produção se tornou um sucesso, atraindo a atenção de milhões de espectadores e reacendendo o interesse pela história do boneco. O documentário também trouxe à tona questões importantes sobre como as histórias de terror podem refletir as ansiedades de uma geração. O fofão, um personagem que antes representava a alegria da infância, agora simbolizava os medos e as inseguranças que todos nós enfrentamos. A narrativa do boneco do fofão assassino se tornou uma metáfora poderosa sobre como as memórias da infância podem ser ressignificadas, transformando-se em algo que nos assombra. No final, o boneco do fofão, com seu punhal oculto, se tornou um ícone da cultura pop, um símbolo de como o medo pode se manifestar de maneiras inesperadas. A história nos lembra que, embora a infância possa ser um tempo de inocência, também é um período repleto de medos e inseguranças que muitas vezes carregamos conosco ao longo da vida. O fofão, que um dia trouxe risadas e alegria, agora nos ensina que até mesmo as coisas mais inocentes
podem esconder segredos obscuros. Assim, a lenda do boneco do fofão assassino continua a ser contada, passando de geração em geração, um lembrete de que o que amamos pode, de alguma forma, se transformar no que tememos. E enquanto a história do fofão perdura, ela nos convida a refletir sobre nossos próprios medos, lembrando-nos de que em cada risada pode haver um eco de algo mais sombrio.